Acho que agora está dando para ouvir. Eu quero dar boa tarde a todo mundo que está aqui. Falar da alegria nossa, cada dia que esse encontro tão legal, tão bom, tão cheio de energia e tal, que é uma coisa muito boa. E, melhor ainda, porque agora a gente está recebendo a Vilma Areza, que me coube fazer uma apresentação que eu acho dificílima. Porque é difícil a gente fazer apresentação que a gente gosta tanto assim, você não sabe, é difícil. Então, eu vou falar o mínimo aqui, só lembrando para vocês alguns livros da Vilma, alguns momentos e duas palavrinhas que me ocorreram, prometo que serei em breve. Mas para apresentar, a Vilma disse, não precisa falar nada da vida, mas eu tenho que falar, entendeu? Já começamos assim. Eu também falei para ela que achava que não. A menos aquelas coisas assim confessáveis que poderiam ser interessantes, mas que só as suas, não vai confessar as minhas. Mas lembrar que Vilma ela se graduou em Letras Anglo-Germânicas na UFRJ. E eu estou dando aqui, graças a Deus, ela não ter ficado nas anglo-germânicas, né, de ter vindo aqui para o nosso lado, embora seja algo, não é, que a gente reconheça essa presença no seu trabalho. Ela fez mestrado em Letras na PUC do Rio, doutorado em Letras na Universidade de São Paulo, aqui, pós-doutorado em Literatura Brasileira na Unicamp, onde ela se aposentou como professora titular, trabalhando com literatura brasileira, crítica e interpretação e literatura portuguesa. Quer dizer, neste mínimo de CV, a gente já vê como a Vilma circula por vários lugares, não só o que eu acho notável, essa, né, quer dizer, passou pela UFRJ, pela PUC do Rio, aqui pela USP, pela Unicamp, mas por diversas áreas, né, da literatura. Ela também deu aula na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, também em Salamanca, não foi? Deu uma em Lisboa também, não é? A Lisboa foi fazer pesquisa. Pesquisadora em Lisboa, enfim. E ela tem esse trânsito grande entre, quer dizer, sobretudo em duas literaturas. Eu diria a portuguesa, na qual ela tem trabalhos importantíssimos, que passam por Camões, Eça de Queiroz, Augusto Adelaide, não é? Que você adora, Miguel Torga, que é outra fera também, Teolinda Gerson, escreveu também sobre Fernando Pessoa, sobre Mário de Sá Carneiro e sobre a Sofia de Mello Anderson, né? Entre vários outros, é realmente o mínimo. E pela literatura brasileira, com trabalhos também muito importantes, como vários de nós sabemos, né, sobre Raquel de Queiroz, sobre Carlos Drummond de Andrade, sobre Cacaso, sobre Francisco Alvim, sobre Clarice Lispector, obviamente, sobre autores, não é, que estão aqui entre nós, como Rodrigo Naves, como Modesto Carone, como Nuno Ramos, entre vários outros também. Então, isso sem falar da incursão de Vilma pelo teatro, por seu importantíssimo trabalho, né, em torno de Martins Pena e também em torno daquele que foi seu orientador, que foi o Décio de Almeida Prado, sobre quem ela também escreveu muita coisa. Portanto, vocês estão percebendo que tarefa difícil é essa mesmo, né? Eu vou só lembrar, não é, que além disso, tudo que eu falei, Vilma é uma ficcionista e tem um trabalho literário de peso e único na nossa literatura contemporânea. Ela tem vários livros de contos, eu vou citar só os três mais recentes, que são A Terceira Perna, de 1992, A Troncha Frouxa, de 2000, e o último livro recente, que é O Vento Sul, de 2011. Além de vários outros, inclusive ficção juvenil, infanto-juvenil, né? Eu não acredito nisso, né? Acho que é literatura. É verdade, concordo. E conto para vocês que ela está finalizando um novo livro, tá? Todo mundo
já deixarei agendada essa compra. Ela está finalizando um novo livro, que eu fiquei sabendo disso ontem, achei assim genial, já estou me preparando para ler. Obviamente eu não posso falar das publicações dela sem mencionar 2 ensaios dela, entre vários outros, que são referência, né, aqui para a gente, tanto na Tapera de Santa Cruz, né, que não foi seu doutorado, né, sobre pena, que é uma referência muito importante, quanto o livro Clarice Lispector, Com a Ponta dos Dedos, que também é um livro bastante importante, entre vários outros, né? Quer dizer, o que eu só gostaria de notar antes de passar a palavra para ela é que, diante de uma obra assim, tão plural, não é? Que transita por diversas literaturas, não é? Portuguesa e a brasileira, mas eu gosto de lembrar a inglesa, porque tem essa literatura inglesa que fica meio salpicada aí, né? E eu lembro particularmente aquele ensaio maravilhoso em que você faz a Clarice conversar com Catherine Mansfield, né? Mas muitos outros lugares também, um trânsito que não é só na literatura, mas também, não é, por mais de uma área, né? Quer dizer, notadamente as letras e o teatro, mas também, assim, aparece muito artes plásticas no trabalho da Vilma, né? E ainda mais sendo uma autora que circula, assim, entre a ficção e o ensaio, e muitas vezes, para complicar nossa vida, tornando indistintas essas fronteiras, né? O texto da Vilma, de repente você está lendo um ensaio dela, que já é literatura, e a literatura também tem um tom ensaístico, né? que é genial. Eu acho que numa obra assim tão plural, é difícil a gente reconhecer um fio condutor, né? Um fio de Ariadne, né? Um pouco nesse labirinto. Mas eu diria que ele existe, e vou me permitir assim, só tocar onde é que eu acho que está isso, né? Eu acho que o fio de ligação entre os trabalhos da Vilma é dado por um olhar muito atento e generoso a tudo que é pequeno. A Vilma gosta do que é menor, no melhor sentido da palavra, né? Daquilo que se apresenta como insignificante, daquilo que resta como resto, daquilo que é jogado no lixo, notadamente no lixo social, né? Então, é esse canto que eu acho que a sua obra toda ensaística, a sua obra ficcional vai vasculhar ali, que acho que é ali que você vai mexer, que vai cutucar essa onça do pequeno, né, Vilma? É ali que ela vai buscar reconhecer um valor, né? Um valor, né? Quer dizer, que é um valor não raro, ignorado, senão recusado mesmo, né? Então a Vilma está sempre iluminando a gente porque reconhece valor em algo que estava lá meio escondido, que tinha sido jogado fora, né? E eu lembro, né, então, que no teatro, o que vai interessar ela é o quê? É a comédia popular, né? Quer dizer, essa coisa do popular e tal, é ali que ela, né, vai centrar o seu olhar. Na literatura brasileira, na ensaística, eu poderia, assim, dar N exemplos, mas eu vou só dizer que eu acho que um dos ensaios mais importantes da Vilma, e que hoje é uma referência para nós, eu acho que quem faz crítica literária tem que ler assim, este ensaio e muitos outros, mas esse é um ensaio que se volta para quê? Para aquela vida mínima e miserável dos personagens Ana e Ciro, do resumo de Ana do Modesto Carone. Quer dizer, eu escrevi um trabalho sobre aquilo que é uma referência. Na obra da Clarice Lispector, o que ela vai buscar? Ela vai buscar os textos ditos menores, para mostrar para a gente como eles são maiores, como eles são maiores também, né? Ela vai vasculhar lá os contos de Via Crucis e tal, e fazer um trabalho magnífico com isso, né? Tudo é nervosíssimo. Sou obrigada a fazer uma grande conferência. Mas para terminar, já que eu fui aqui chamada para isso, eu quero dizer que na ficção da
Vilma que nós vamos encontrar os grandes protagonistas do pequeno, né? Que são os pobres, os mendigos, meninos de rua, gente desamparada que povoam os seus livros, né? São aqueles que não têm lugar, né? Que não têm voz, que não têm direito de cidade, como é o caso do Dudu, ou como é o caso das putas da Estação da Luz, de Trouxa Frouxa, como é o caso da imigrante Tereza em Vento Sul, em outro ponto que é magnífico, e como é também o caso dos ratos, que ela tem um pontinho, uma prosa sobre os ratos, em A Terceira Perna, também aí para citar só mais, né, quer dizer, poucos exemplos, né? Eu diria que Vilma ilumina como poucos aquilo que a gente poderia chamar de a potência do pequeno, e que se ela consegue fazê-lo circulando tão bem por outros saberes, não é? É porque ela sempre traz consigo a sua trouxa frouxa. Não é? Tá ali, tá não é onde cabe muita coisa boa. Então vamos ouvir a Vilma. Obrigadíssima, a gente está muito feliz por te receber. Agradecer isso que você falou de mim, né? Nem me reconheço muito, mas então tudo bem. E muito obrigada. Bom, eu tenho um título para essa aula, eu também uma aula. Tá ruim? Foi na aula. Assim? Não, só ficando pronto, assim. Assim? Ai, eu não posso ler. Pronto. Bom, eu dei um título, mas agora está ótimo. Literatura, dois pontos, possível definição, gêneros e relação com as demais artes. É impossível falar disso tudo, né? Na verdade, foi não só muito amplo o título que eu dei, como também tudo isso são palavras, são coisas oscilantes, né? Como determinar exatamente essas coisas, né? Então, para começar do começo, podemos repassar a noção de literatura que temos hoje, sem deixar de anotar modificações causadas pela revolução tecnológica. Eu só aludi, na verdade, a revolução tecnológica modificou muito, né? A escrita, a recepção de muita obra, né? Talvez só a partir do século XVIII compreendemos a literatura enquanto noção estável, com suas práticas, escritores conscientes da autoria e seus provados leitores. Não que não existissem autores conhecidos desde a Idade Média, mas isso não era uma consciência de escritor que se tem hoje, né? Sem contar que com a revolução tecnológica, né, existe muito roubo na internet, né, essas coisas todas, mas isso não vou levar em consideração aqui. Os escritores reclamam muito, né? Até o Veríssimo outro dia falou, né? Escrevem coisas, põe meu nome embaixo e tal. Vamos lá. Então, na verdade, só a partir do século XVIII é que essa noção de autoria realmente ficou estabilizada. Não é novidade que as discussões sobre o que é ou não de Anchieta ou de Gregório de Matos resolvem-se com poesias da época de Anchieta, poemas da época de Gregório de Matos. Né? Para citar um exemplo famoso, o recorte dos sonetos de Camões até hoje alimenta discussões mal-humoradas. Né? Quer dizer, a recolha dos sonetos de Camões, tudo que se supõe ser dele, como dele, então, é uma opção crítica, né? O livro da Cleonice Berardinelli é isso, né? Ela junta todos os poemas, e há outros críticos que não aceitam isso, né? A Fiamma Raspas Brandão, por exemplo, tem uma recolha dos sonetos dele, um livro muito pequeno, um breve livro. Aqui ele aludiu, como ela tomou essa alusão do Camões como uma definição do que seriam os poemas. Hoje, o que se considera literatura refere-se a um tipo de texto compondo um objeto livre. Madame Bovary, os Maias, Dom Casmurro,
ou um objeto quadro, um objeto escultura, etc., para as artes plásticas. A Guernica, as aquarelas de Debré ou o Luz Verde de Sérgio Sisley pertence a essa segunda alternativa. Todos concordamos que todas essas obras, ao lado de milhares de outras, são insubstituíveis. É isso que é interessante a gente pensar. Eu estou dando uma aula para os meus alunos, né? É interessante pensar isso, né? Pensar também que com o incêndio de Alexandria perdemos 3/4 da literatura grega, né? Há críticos do teatro grego que falam, se pudéssemos ouvir uma peça grega como na época fora, né? Poderíamos concluir que tudo que dizemos do teatro grego hoje não é verdade exatamente, né? Porque essa coisa toda se perdeu. Então, o mesmo não acontece com a ciência. Se perdesse hoje o texto original do ensaio sobre a relatividade do Einstein, não seria nada demais, né? É bom para a gente pensar nisso, né? Um texto de ciência que pode ser transmitido, isso não tem importância ser o original, aquilo que foi escrito. Conclusão, a ciência é um corpus de teorias e a literatura é corpus de textos singulares. Não estou falando da teoria da literatura, que para muitos são ciências, né? Eu não sei nem se eu imagino isso. Bom, mas tudo isso é complicado e movente. A classificação de texto literário nem sempre é estável ou é estável. Podemos exemplificar com os livros de linhagem portuguesa, que eu acho um ótimo exemplo, né? Que eram textos de lei, na Idade Média, né? Que, na verdade, na competição pela posse da terra entre a aristocracia e o clero, né? Havia muitos impedimentos para a herança da terra, a igreja colocava uma legislatura ampla para evitar a transmissão, não entrar no pecado, esse tipo de união que ficava com a terra. Então, os nobres mandaram fazer os livros de linhagens, atribuindo uma origem mítica, não é, à sua família. A família Marinho nasceu de uma mulher marinha que foi encontrada na praia, não é? Então, a dama Pedicapro, que é uma figura do diabo, porque um nobre se casa, não é? O Alexandre Dumas tem uma obra muito interessante, o Dama Pedicapro, a dama Pedicapro, eu acho que é o único, não sei se vocês concordam, mas eu acho a única obra que é o Muralha do Alexandre Dumas, que é muito sério, sisudo, né? Essa obra é genial, né? E, então, hoje, quer dizer, lemos esses livros de linhagem como ficção, né? Como literatura maravilhosa. Na verdade, eram textos de lei. Então, o que se chama a atenção para essa mobilidade dos textos. A noção problemática, o texto também tem uma noção problemática, né? Existem textos orais, as traduções, com posturas diversas por parte dos tradutores. Vou examinar melhor isso com a obra da Ana Cristina, que é uma tradutora, é uma poetisa, ou poeta, não é? E essa coisa perpassa pela obra dela. Nós vamos discutir um pouco. Então, com essa complexidade do texto, né, é melhor dizermos obras, né? Isto é, textos recebidos, lidos e transmitidos segundo certas regras, convenções e situações contextuais. Né? Isso é importante também, percebermos isso. Né? Bom, as características dessas obras, primeiro, a singularidade, que eu já falei um pouquinho. Não se deveria cortar, parafrasear, resumir, facilitar, adaptar, etc. Né? Isso não se deveria. Segundo, uma noção de texto. Eu acho que hoje isso não está muito na ordem do dia, né? Essa coisa de cortar, de resumir, de... Me lembro que ano passado houve uma adaptação de uma obra do Machado, houve uma certa discussão sobre isso. Né? Eu acho estranho, né? Por que será? Para ficar o livro mais fininho, vender mais barato? Porque eles entendem? Eu acho que é uma coisa absurda. Eu sou contra essa história de livro infantil, literatura infantil juvenil, que é uma coisa do mercado, né? Porque a literatura não é. Se você lê um livro de criança, supostamente para criança, um livro bom, é uma literatura que você, Alice no País das Maravilhas, até hoje lemos com grande encanto, um livro para criança, não é? E com essa coisa mercadológica, trata as crianças como idiotas, né? Os livros viraram brinquedo, bom, para criança pequenininha de 2 anos, pode ser, né? Os livros são lindos e tal, mas ninguém se incomoda muito com o texto, né? E criança não é idiota, né? Ela entende bem as coisas. E, então, essa singularidade, portanto, é um dado importante. Depois, a relação texto-leitor, que também é uma relação especial. O texto não se comunica de modo claro. Falta a situação face a face da interação social, evidentemente, né? Existe uma simetria entre escritor e leitor.
Eu posso dizer, por exemplo, escrever poesia é muito difícil, é uma coisa artesanal, que demora, né? E você pode levar anos fazendo um poema. Agora, o Paulo Henrique Brito, eu vou ler um poema dele pequenininho, que ele diz que poesia é muito difícil. É um poema em que ele discute o que é a estrutura de um poema. É muito difícil escrever poesia. Não. É preciso que haja uma estrutura, uma coisa sólida, consistente, artificial, capaz de ficar sozinho em pé. Não necessariamente exatamente na vertical, dura, e ao mesmo tempo mais leve do ar, senão não sai do chão. E a graça toda da coisa, é claro, ela poder voar, feito um balão de gás, e sem que exploda na mão, igual a um fogo de artifício que Deus chamou. Não, tem que ser na altura de um morro, no mínimo, ou de um míssil, terra-ar. Sim, menos arquitetura que balística. É claro que é difícil. Quer dizer, na verdade, né, é um grande poema, eu acho, e é algo que temos que pensar também um pouco. A literatura, a poesia não comunica. Quer dizer, não comunica, eu posso dizer, poesia é difícil, estou comunicando para vocês. Mas o poeta, isso eu acho importante, o poeta constrói uma forma capaz de você sentir que é difícil. Quer dizer, se é um poema de dor, por exemplo, ele procura levar que você, pela construção artificial, com uma linguagem artificial, levar você, o leitor, pelos caminhos da dor que ele experimentou. Por isso que, por isso que é difícil tanto escrever quanto ler, e por isso que não é uma comunicação normal, casual, não é? O Paulo Vanzolini, que eu falei ontem do Zé Miguel, confessa numa entrevista que levou 25 anos para conseguir fazer um chorinho. Ele fala, é uma forma muito, não admite variação. Então, é uma forma muito complicada para se fazer, 25 anos, não é pouco tempo. Dorival Caymmi também levou 10 anos, não é, para descobrir esse verso. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir para sonhar. 10 anos. Um dia no ônibus, indo para o subúrbio, na última fila ele deu um grito. Descobri. Foi. É esse verso. 10 anos, pensando naquilo. Né? Então, isso é interessante de sabermos. Todo mundo sabe, para repensar. Então, portanto, existe um contexto opaco que permite interpretações variadas, pois o texto não oferece uma certeza explícita da sua compreensão. Se é justo ou não, não defende a arbitrariedade completa ou um total relativismo, não se trata disso. Não é? Temos de pesar, analisar para estabelecer o valor, que também hoje é problemático. Parece que ninguém pode estabelecer um valor, não é? Não é? As pessoas não gostam, não admitem, tudo pode, está certo, eu quero comparar isso com aquilo, pode, eu quero fazer, sou eu, entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa que temos de pensar nisso, né? E eu gosto muito da palavra do Antônio Cândido, quando aconselha no exame de um texto, três estágios, né? A descrição do texto, né? Exatamente, contar as janelas, as portas, etc. Depois, a análise, quando você põe em jogo esses elementos, e, por fim, a interpretação, que pode durar muitos anos para chegar a ela, né? Você ler contando tudo, não é fácil também. Mas analisar, mais difícil ainda, você tem que jogar esses elementos e interpretar. Bom, isso não é, por isso que diz que são coisas um pouco voláteis, não é absolutamente algo que você possa estabelecer como uma lei, não é absolutamente, né? Por que tudo isso? Porque existe descontinuidade, buracos. Eu quero ler um trecho da Virginia Woolf a respeito da Jane Austen, né? Ela fazendo um juízo sobre a literatura de Jane Austen, que ela considera menor. Naquele tempo eu podia dizer isso, mas é menor, hoje não pode. Não é politicamente correto. É verdade, não pode. Então, ela fala... Jane Austen é assim uma senhora de emoções muito mais profundas do que aparece na superfície. Ela nos estimula a suprir o que ali não se encontra. E aí que está uma coisa muito interessante, né? De que maneira o leitor também é um pouco construtor do texto, não é? Você tem que saber disso tudo, mas enfim, eu estou rememorando. Ela nos estimula a suprir o que ali não se encontra.
O que oferece, aparentemente, é uma ninharia. Compõe-se, contudo, de algo que se expande na mente do leitor e dota da forma mais duradoura de vida cenas que externamente são triviais. A atenção sempre domina o personagem, assim por diante, né? As cenas são triviais, né? Bom, a atenção sempre domina o personagem. As voltas e trejeitos do diálogo nos mantêm nas garras do suspense. Nossa atenção se divide entre o momento presente e o futuro. Aqui, na verdade, nessa história inacabada e principalmente inferior, estão todos os elementos, etc. Né? Então, e depois, os elementos de grandeza de Jane Austen estão exatamente nesses personagens menores, nessas cenas casuais, mas que ela constrói de tal maneira que o leitor é obrigado a se deter nelas e terminar a história, digamos assim. Agora, o que eu acho notável é ela própria, no The Common Reader, é examinar os próprios personagens. Ela fala de diálogos. Ela diz que ela descobriu uma coisa, que ela concavo belas covas atrás dos meus personagens. Penso que isso dá exatamente o que quero: humanidade, humor, profundidade. A ideia é de que as covas se conectarão e cada um virá a luz do dia no momento presente. Não é? É interessante isso, né? A coisa da construção, que é uma construção artificial, nunca esquecendo que é uma construção artificial, né? E ela cava covas atrás dos personagens, né? Espera que essas covas se comuniquem. Outra coisa interessante na coisa da obra literária é o uso repetido da obra, né? Ela não se refere apenas a uma situação particular, mas a um conjunto de situações com pontos de determinação. Senão a gente não leria mais Aristóteles, não leria mais os clássicos, né? Quer dizer, existe uma situação também social, né? Existe uma atitude diante dessas obras que retornam, né? Mesmo porque a literatura se faz com modelos, né? Assim como um diálogo dessas formas todas, né? E outra coisa, para terminar esse conjunto que estou enumerando, essa obra não se submete à prova da verdade como a história ou como a ciência. Isso é interessante, né? Porque isso devemos pensar um pouco. Houve um tempo, não sei se continue, que se admite que tudo é linguagem, tudo é discurso. A história também é discurso. Quer dizer, eu acho que não é igual. Não é? Existe a literatura que é feita de discurso, de linguagem. Existe a história que é feita de linguagem. Mas a história você tem que comprovar a cada momento no momento que escreve. Embora não seja, digamos, uma ciência mecânica, não é uma ciência mecânica. O Carlo Ginzburg, no livro que eu aconselho, Relações de Força, História e Retórica, prova, relações de força, história, retórica e prova. Ele diz que a linguagem histórica exige a prova e a validação, né? E a experimentação, submetendo os materiais de pesquisa a uma aferição permanente. Eu acho que isso é uma diferença da literatura, né? Evidentemente que você escrever um texto é difícil, escrever um texto de ficção é dificílimo, né? Você tem que pesar a cada momento, né? De certa maneira, mas não assim, né? Você pesa, você experimenta o peso das palavras, como é que elas se organizam, como é, se está bem feito, se está assim, se está exprimindo o que você quer que exprima. É muito difícil isso, né? Porque são elementos muito diferentes, mas a história, essa própria experimentação, passa por outras coisas. Tem uma introdução nesse livro que eu acho genial. Ele fala de que maneira a história, a gente pode, isso podemos adaptar à literatura. Que a construção de um texto histórico é como a construção de um instrumento musical, de madeira, por exemplo, um violino, um instrumento de corda, em que o historiador, o escritor também, tem que a todo momento bater para ver se o som está bom, se é isso, que é um trabalho artesanal muito, muito paciente, muito difícil, né? E diferente do torno mecânico, por exemplo, né? Então são coisas, digamos, banais, mas são importantes da gente, a cada momento, retomar. Bom, eu não vou nem tocar aqui nas chamadas artes efêmeras, né, que é o teatro, sempre escrito no vento, diz Peter Brook, né, um grande teórico, né, um grande diretor, o teatro é sempre escrito no vento, né, e a cada representação é uma coisa, né.
O teatro não é feito para você ler. A gente lê, lemos, né? Tentamos imaginar. Aliás, foi o Décio que me ensinou a ler teatro. Ele falava comigo, você lê como que é. Romance, teatro, você lê como você lê romance. Tem que ler devagar, imaginando o cenário, as coisas, né? E de maneira que são artes efêmeras. Né? Na representação, é onde o teatro se completa, a cada representação, mesmo com os mesmos autores, né? São diferentes. Um ator confessou, mas isso eu acho que também todo mundo sabe, é que dependendo da plateia, eles reagem diferente. Se é uma plateia fria, eles reagem diferente, se é uma plateia calorosa. Então, essas coisas todas são interessantes. A dança, então são artes efêmeras, teatro e dança, deixamos para lá. Podemos dizer, talvez, que só parcialmente são de uso repetido. Né? Porque a literatura é esse livro aqui, Macau, um boleto, é um livro, né? Ele pode mudar segundo eu mudo. É diferente, né? Bom, mas, em se tratando da arte, tudo isso não constitui uma tabuada, um beabá para decidirmos com clareza. Como se faz exatamente a relação obra-leitor? O Borges tem um texto formidável de discussão, a supersticiosa ética do leitor, eu conselho esse texto, é muito interessante, e ele diz que a supersticiosa ética do leitor, discussão. Ele diz uma coisa muito interessante, né, que, na verdade, é um mistério essa coisa das obras ficarem, né? Porque ele fala, ele fala, é mais fácil, não é? Não, vou começar pelo mais difícil. Ele acha que é difícil uma obra perfeita, com todos os adjetivos no lugar, essa obra às vezes não fica. Não se sabe porque a obra não fica. E há obras como Quixote que atravessa o fogo das erratas, que atravessa mais traduções, que atravessa pessoas que só leram o Quixote em tradução, né, que já é uma complicação, mas, no entanto, o livro persiste completamente. Se você entende, sabe, não é? Não sei se sabe como o espanhol, porque deve haver aí relações mais profundas, mas são livros que atravessam esse fogo das erratas, que é interessante. Fausto Cunha, que é um crítico, você não deve conhecer, morreu há pouco tempo, mas ele era um pernambucano, e ele dizia que estava surpreso completamente como o livro do Augusto dos Anjos era best-seller das pessoas mais simples. Quer dizer, poesias completamente complicadas, difíceis, com vocabulário, porque eles sabiam qual era o vocabulário, e, no entanto, o livro persiste, né? O livro. Talvez eu deva comentar isso com um poema da Emily Dickinson, porque isso é formidável. Eu acho que esse poema exemplifica o ficar dos livros, talvez. Eu não vou ler em inglês, vou ler em português. Bom. A voz é feminina. Morri pela beleza. I die for beauty. Morri por beleza. Mas mal estava ajustada na tumba quando um outro que morreu pela verdade foi colocada na cova do meu lado. Ele me questionou softly, gentilmente, né? Por que você morreu? Ela disse, por beleza. Pela beleza, morri pela beleza. E ele, eu, pela verdade. Elas são uma coisa só, a beleza e a verdade. Nós somos irmãos. E assim, como kinsmen, parentes, né? Como parentes, nos encontramos uma noite e conversamos ela fala, são as covas, eles conversaram, cada um na sua cova conversaram, até que o músculo alcançou os nossos lábios e cobriu completamente os nossos nós. Né? É interessante, muito lindo esse poema, é impressionante pensar que essa mulher nunca foi publicada na época dela, né? Achava estranho a poesia dela, né? Mas existe algo, talvez, de verdade pode ser que a beleza e a verdade estão juntos, isso é interessante. Quer dizer, existe uma outra beleza que não depende, talvez, exatamente da justeza das palavras, né? Podemos entender assim, existe uma outra coisa, talvez uma transcendência, que não tem nada a ver com o espírito, uma transcendência da palavra que alcança de maneira mais completa, cabal, maior número de pessoas. Então, a beleza e a verdade
são uma coisa só. Para a Emily Dickinson, talvez achemos também, né? Talvez esses detalhes todos bastem para visitarmos de avião, de relance, a ampla paisagem da literatura, sempre porosa e em contínua transformação. Os próprios escritores e críticos não se sentem à vontade para afirmações peremptórias. Ninguém se sente à vontade para afirmações. É isso, bom, vamos ver. Inclusive porque há obras que se adiantam ao tempo, há obras que são compreendidas mais tarde como a Emily Dickinson, que hoje todo mundo acha extraordinário, que na época não conseguiu um editor, né? Não conseguiu publicar nada. Né? Hoje entendemos, né? Hoje ela chegou a nós, mas como eram outros também. Né? Então, é interessante que os próprios escritores não sabem muito bem como nomear a própria obra. Por exemplo, tentando definir seu próprio livro, A Aventura Brasileira de Cléia Santana, a segunda edição, ampliada e revista por Carlos Augusto Carinho, que é fantástica, um grande, né, editor. Alexandre Olário, não sei se vocês conhecem Alexandre Olário. Alexandre Olário tem que conhecer imediatamente, vamos comparar isso. Ele viveu numa época feliz da universidade. Ele não tinha nem doutorado. Ele dava fazer tese, baixa. Então, para ele dar aula, podia ser isso, né? Era um erudito extraordinário, não precisava dessa coisa burocrática, digamos assim. Então, para ele dar aula no Unicamp, eu nem estava lá, mas fizeram um notório saber, né? Vocês estavam lá. Né? Eu não tinha chegado, então, um notório saber para ele conseguir dar aula. E não publicava nada. Não publicava. Não vai ficar publicando. Então, não publicava nada. O Carinho agora que junta as coisas abertas, tem um livro também, depois que ele morreu, você e o Luiz, né? Juntaram alguma coisa dele para publicar. Então, mas ele diz o seguinte a respeito, na introdução ao livro sobre a aventura do Cléia Santana, que foi um poeta francês que esteve no Brasil na época do modernismo, não é verdade? Como é que ele define o livro dele? Esse livro pode ser reportagem, crônica, ensaio, álbum, seleta, registro de gravações, roteiro de filme, documentário. Interessantíssimo. Então, um nome no livro, né? Por que você se chama Roberto? Roberto, podia ser outra coisa assim, ou Roberto, João, não sei o quê. Bom, do mesmo autor, um livro imperdível também, que eu também organizado pelo Carinho, que eu aconselho, vocês comprem esse livro, leiam, é Tempo Reencontrado, ensaio sobre arte e literatura. Contém também um ensaio notável em que Alexandre Olário relaciona Esaú Jacó de Machado de Assis com a tela O Último Baile, na tela de 1905, de Aurélio de Figueiredo, irmão mais jovem do pintor Pedro Américo, brasileiros, né? Então ele consegue associar o Esaú Jacó, ontem o Visnik citou aqui, que ele explica a música, e ele então associa com o último baile na Ilha Fiscal, 6 dias antes do golpe da República. O golpe nosso também foi golpe da República. Né? A gente coleciona golpes. O que eu vou fazer? É verdade. O baile se deu em 9 de novembro de 1889, 6 dias antes do golpe da República. Vocês encontrarão nos trabalhos de Alexandre Olário ensaios inteligentíssimos e eruditos sobre a relação literatura-artes plásticas em alguns autores brasileiros. Já vimos Machado, mas também Jorge de Lima, Murilo Mendes. Se vocês tiverem interesse nessa leitura de obras literárias com artes plásticas, né? Esse volume dele é muito importante. Ele não tem medo das intuições da imaginação crítica. Tenta seguir seus roteiros. Ele diz assim, nesse livro ele diz: que multidão de dependências da vida, leitor, que multidão de dependências na vida, leitor. Umas coisas nascem de outras, a literatura é uma imensa caixa de ressonância ferida por leituras e imagens infinitas. Enroscam-se, desatam-se, confundem-se, perdem-se, e o tempo vai andando sem se perder de si. Eu acho que essa imagem é muito boa para a gente olhar a literatura e arte como caixa de ressonância. Né? As coisas ecoam, são retomadas, as coisas se enroscam. Não é? Quer dizer, a literatura também se faz pelos modelos. Não é? Há uma eterna discussão, não é? De uma obra com outra que passou. Não é? Isso é muito importante ver isso. E nesse livro ele faz uma coisa impressionante, essa confiança na sensibilidade, inteligência, erudição crítica, ele é um erudito,
lia tudo, Alexandre lia tudo, sabia de tudo, o leva a compreender de modo absolutamente original o núcleo da obra de Jorge de Lima contido em uma tela do Jorge de Quirico. Impressionante isso. A tela é A Melancolia da Partida, pintada também em 16. A tela, diz Alexandre Lário, pode servir de emblema virtual para a obra desse inventor que, na maturidade, tanto se voltaria para os emblemas. Né? Ele publicou isso no jornal, Alves Andaimes, nos 30 anos da morte de Jorge de Lima. E é de uma ousadia, né? Você achar que a obra, né, inteira do poeta está contido numa tela, né? Numa tela, não sei. Bom, é interessante aqui essa citação dos emblemas, né? São século XV e XVI, né? São livros com pintura simbólica com um mote. A gente pode lembrar também dos cordéis nordestinos, não sei se é ousadia. Às vezes em forma de cruz ou altares, os poemas altares ou autopoemas. Às vezes também não tem palavras. A Yara Frateschi, que está aí, tem um ensaio muito interessante sobre Camões, a tradição emblemática em Camões, presença e função discutível. Não é? Quer dizer, então, é uma coisa muito... Vejam vocês como é interessante. Você pensar, então, hoje, que a junção da obra literária com a obra, a pintura, por exemplo, né, é uma coisa novíssima, não é bem de nós. Evidentemente, o sentido é outro, né? O sentido é outro, isso é importante saber, não é? Podemos guardar uma lição desses exemplos. Quanto melhor uma obra, maior as dificuldades apresenta para uma definição que imobilize em noções nítidas ou unívocas, inclusive as de gêneros. Então, hoje está muito em discussão muita coisa do poema e prosa, né? O Fernando Paixão tem um livro muito interessante, Arte da Pequena Reflexão, que ele examina isso, né? Examina isso. Quer dizer, a obra da Ana Cristina, eu acho, aparentemente é prosa, é toda poesia. Poesia contemporânea, poesia do modernismo, né? Contemporânea, anos 70, para mim, está aqui pertinho, né? Não sei. Mas, de maneira que são poemas, são textos, né? Muito esmigalhados, muito perdidos, e aderem. Isso que é interessante, né? O enredo vai se partindo, vai se perdendo, digamos, não se perde, porque ele adere profundamente. Nós vamos ler um trechinho. E por isso vamos passar agora para os poemas e quadros. O que eu vou dizer sobre a Ana Cristina, assim eu já... o que eu vou dizer sobre a Ana Cristina está muito inspirado no livro do Michel Rodel, que tem um livro de interpretação da obra de Ana Cristina César, né? E é um capítulo em que ele fala o título é Complicado como um Tintoretto, que é um pintor renascentista, né? Então, em meio a um texto dela, ela cita essa tela do Tintoretto, A Origem da Via Láctea, né? E é interessante isso, porque Ana Cristina era tradutora, o Michel é um tradutor, né? Ele percebe, ele junta um texto dela falando da tradução e do corpo, né? A tradução do corpo, e falando em Luas de Pelica, ela fala, enfim, ela retoma a coisa do corpo, mas lê também esse convívio com o corpo, que é sempre transitivo, diz ela, você não possui outro corpo, né? E através do Tintoretto. Nós vamos ver ali a imagem. Mas é muito interessante, porque eu não trouxe o texto da tradução, ela fala da tradução, ela comenta uma tradução do Donne, que é um poeta do século XVI em inglês, dos metafísicos, dos barrocos ingleses, né? E de maneira que esse poema é um poema ousadíssimo, né? Em que o personagem do poema, com a sua amada, não é? Ele pretende possuir aquele corpo, então passa a mão dela por dentro, entre as pernas, então ele quer que ela se mostre, ele se entregue a ele como uma mulher parindo,
como uma mulher uma parteira, completamente devassada. Mesmo assim não adianta, não adianta isso. Não é assim que você possui corpo, não é verdade? Então ela faz uma reflexão sobre isso, ao mesmo tempo fazendo uma reflexão sobre a tradução. Porque a tradução, de alguma forma, você quer possuir o outro, né? Quer dizer, um poema escrito na outra língua. Isso será possível? Ou só uma aproximação? Né? Será só uma aproximação? E, de qualquer maneira, isso está em pauta, isso está discutido. Né? Então, vamos ver Aí é o trechinho da Luz de Pelica, em que aparece a citação do Tintoretto. Pensando em você, quer dizer, o texto deve ser como uma carta ou um diário, né? Pensando em você no termo, você na minha pele, eu correndo sem querer, até lembrança de perfume. Assim sentei lá fora ao sol, com bronzeador na cara e jaqueta de julho. E o que veio de repente, sem camisa, e eu disse em português, que susto. Ele entende, vem dar beijos, mas conheço aquele meloso de propósito, paródia de meloso. E saio, e volto, e saio, e bato a porta. Almocinho e um pouco de trabalho. Às três olho na janela e vejo logo quem lá embaixo, de shortinho, tomando sol, e desço, e boto o gadget, e fico lendo o golpe da Bolívia no jornal. Dizem que ler jornal saca lágrimas, e no fundo da cabeça, figuras da Galeria Nacional. Aí começa a entrar o quadro do Tintoretto. Anjos chupando o peito de vento, e em volta os outros olhando, flechando, rodopiando entre cortinados, lençóis desarrumados, pássaros, pavões, lagostas, aviões. Tudo isso, só o finalzinho para tentar ver o quadro. Logo vou de novo lá, mas não quero esse que está salgado do meu lado. Fico só com raiva do cachorro do vizinho. Não queremos falar nada, nem como vai, nem um golpe na Bolívia. Estamos encostados, pegando o sol que se inclina. Eu dou uma volta completa para sair da sombra e é complicado como um Tintoretto. Aí está demorando aí, né? A minha cabeça encosta no pé dele e a cabeça dele no meu pé. A minha mão alcança a perna dele e a mão dele a minha perna. Graminhas, cobertores brancos nas graminhas. Cores fortes de alta renascença, de novo. Não descrevo mais, e minha mão passa enquanto a mão dele passa e abre o zíper e cabelinho e embaixo é difícil, como me disse. Acho que eu queria ele salgado, subir para o chuveiro, assim por diante, né? É interessante que quando você pensa que vai assistir a descrição do ato sexual, né, entra a coisa do Tintoretto, que, né, é uma outra configuração. Vamos ver o quadro. Está aí. Esse quadro, bom, eu não vou examinar esteticamente o quadro, não possível. Ainda mais assim, né? Não dá. É meio ruim, né? Mas pode botar a tela inteira, né? Eu acho que assim, nitidez. Não, tá bom. Melhor assim? Melhor assim, é. Bom, então, agora figurou aí melhor porque fechou a luz. Bom, é o seguinte, não sei se vocês conhecem essa história da Via Láctea. Mudou. Saiu. Não sei se vocês conhecem a história desse quadro, quer dizer, que modelo clássico o Tintoretto achou. Você sabe que o Zeus era, eu acho que o candomblé é uma religião grega, né? Porque todos os deuses ambicionam das mulheres, a pombagira bebe, beça, gosta de homem e tal. Quer dizer, os deuses e as deusas gregos eram assim, né? Então Zeus ambicionou Alquimena, casada com o anfitrião, né? Ele vai lá, se disfarça do marido dela, né? Ele tem poder, ele é um deus, se disfarça, dorme com ela, né? E ela fica grávida, já estava grávida do marido, então ela fica grávida de 2 meninos. E o Zeus quer que o filho dele, que é Hércules, conhecidíssimo Hércules, né? Seja imortal. Então como fazer para ser imortal? Só se a mulher dele era, né, amamentasse, como uma deusa que amamentasse. Então leva, não sei se é ele que leva, se ele manda um empregado, né, um escravo qualquer, levar. Mas como assim? Está saindo tudo nada. Levou, pronto. Isso. Eu gosto dele. E aí, alguém, ou ele, ou o empregado, Deus, né, ele leva, ela está dormindo, e então vai amamentar o filho dele, que ele quer que seja Deus também. Mas ele é fortíssimo, né? Fortíssimo, chupa com muita força, de repente ela acorda, empurra ele, o jato
de leite, não é? Vai para cima e forma então a Via Láctea. Uma história bem bonita, né? Há outras, enfim, porque essas histórias míticas têm sempre variantes, os escritores aproveitam o vídeo nas Metamorfoses, né? Impressionante como relatou essa história. E aí todos os símbolos aparecem no texto da Ana Cristina. Os pavões, que são da Hera, não é? A águia, que é do Zeus, e a águia está segurando uma lagosta, ela fala nas lagostas, né? E os anjinhos todos, que desse para baixo, não é difícil como um titoreiro, que ela fica naquela posição invertida, né? E, enfim, não os aviões, né? Ela já entra aí, podemos analisar isso, né? Lagostas, gaviões e aviões. Os aviões aí não existiam ainda, né? Mas o que é interessante aí, exatamente, é de que maneira, não é? Na tradução da realidade, ela está traduzindo o que viveu com algum namorado, não é? Que é a sugestão da tradução do Dan, que vem logo no livro anterior, né? A sugestão disso, quer dizer, é impossível possuir o corpo, assim, absolutamente, né? O corpo nasceu, enfim, não sei se ele possui mais que o corpo, né? Ela atravessa a descrição erótica, não é? Com uma outra configuração artística, né? Vocês querem falar alguma coisa disso? Bom, depois então a gente conversa, se quiserem, né? Mas existe nesse quadro, isso é interessante, existe nesse quadro, que é um quadro renascentista, né? Existe uma profusão de imagens, né? Aparentemente, se você não souber a história, acha completamente um pouco desconexa, uma águia com uma lagosta e não sei o quê. De alguma forma, ela também imita o próprio texto, né? Que é sempre cheio de referências que ela não dá para o leitor, sempre um segredo, as referências estão ali e você vai seguindo, querendo saber, né? Na verdade, elementos às vezes muito díspares, como estão aí, eu acho que, por acaso, um quadro que ela tinha visto há pouco tempo, com certeza, né? No museu, na Inglaterra, mas, de alguma forma, acho que não foi à toa que ela estava vivendo uma experiência e se lembrou do quadro, né? Uma coincidência, talvez um acaso, talvez, mas há um baralhamento na relação, né? Uma falta até talvez de um sentido, não sei, da mesma maneira que o quadro, não sei, uma sugestão, porque não estou analisando o quadro. Mas é interessante o uso, né? O uso que faz. Ela quer traduzir a relação com o quadro de Vênus, talvez. O quadro aí é uma trapaça, né? Quer dizer, o Zeus trapaceando, né, a mulher, claro. Né? Ele vai fazer com que ela alimente o bebê, não é? Isso é outra coisa. Interessantíssimo. Atravessou como o quadro atravessou lá. Né? Então, eu acho que podemos tirar várias noções dessa tradução. Ela também está traduzindo uma experiência pessoal, amorosa, física, traduzindo com o quadro, me parece. Não é? Agora vai ser minha luz. Eu acho que não tem outro dela, não. É isso aí. Talvez traz a questão da trapaça, Zeus é o outro que está vestindo o quadro. Zeus é o único que tem roupa que está vestindo. E tem a roupa, né? Isso é interessante, é. O único que tem roupa, Interessante. Então, ela fala em lençóis desarrumados, né? Que são aquelas roupas, né? É bem interessante. Na verdade, quer dizer, a relação corpo-linguagem, quer dizer, desde o começo da linguagem, todo mundo acha que é uma coisa natural no homem, né? Eu não vou discutir isso, porque eu acho muito complicado. Me parece que não há homem que não fale, que não faça arte, não sei como. Mas como se chegou à linguagem, ninguém sabe. Quem acredita em Deus, papel, então pronto, você já resolveu. Mas é complicado. Vocês sabem muito bem a história. Bom, até chegarem ao Saussure, que não escreveu o livro, né? Os alunos que copiaram na aula, vocês sabem disso. Bom, e até o Saussure, todos procuraram chegar ao origem da linguagem pela lógica, né? Então, mesa parece com mesa, livro.
Platão tem um diálogo muito interessante, que é o Fedro, que tem que é o Fedro, em que ele tenta chegar, ele tenta explicar a linguagem humana, né? Mas ele vai seguindo esse caminho, ó, chega num ponto que não consegue generalizar de jeito algum, então entra, aí fez o que ela fez ali, enfiou o mito, né? Veio um legislador que dava distribuir isso. Ele fez exatamente o que a Cristina fez com essa pintura, exatamente. Entra no impasse, o impasse dela era físico, com certeza, ou sentido para a relação, alguma coisa assim, e entra o quadro. Né? E com Platão entra o mito do legislador. Só quando Saussure cortou a relação lógica, isso todo mundo sabe, né? É que percebeu que a linguagem é abstrata e não tem relação direta com os objetos, né? É um sistema abstrato, né? Um sistema abstrato por oposições. Terço é T, porque não é D, terço é M, porque não é D, terço é R, porque não é C, terço é T, porque não é D. É um sistema abstrato por oposições. Aí disse o linguista, nasceu de vez, apareceu de vez. Porque é complicadíssimo isso, né? Nasceu de vez como R, não sei. Complicadíssimo. Mas o Trubetskoy, que era um príncipe russo, interessado nessas questões, colocou um cidadão para falar, foi experimentar como as pessoas falavam, né? E perceber essa linguagem. Talvez vocês conheçam essa história, eu sempre falo dessa história. Ele então colocou as pessoas falavam as consoantes, P, B. Então ele percebeu que uma pessoa não fala um P igual a outra pessoa fala um P. Não falam igualzinho. O instrumento anota diferenças. Mais do que isso, uma pessoa não fala um P igualzinho duas vezes. A mesma pessoa não fala. Então tem que haver uma descontinuidade, como na arte, não estamos discutindo descontinuidade, uma descontinuidade para que haja um sistema. A única linguagem contínua é a linguagem divina, que sopra no vento, que sopra no bairro, pronto, está certo, contínua. Mas a linguagem humana não é. E mesma coisa, você falar, é complicado isso, pensar nisso. Eu acho que isso se refaz também nas composições, na literatura e assim por diante. Né? Eu vou falar casa, ninguém lembra. Viu uma casa hoje que ela comprou. Você não lembra da casa que passou a infância, da casa que tinha engenheiros? Era uma cápsula, abstrato. Claro, se refere ao conceito casa, não é uma casa em particular. O que a literatura quer? A arte é a casa particular. Ela quer aquela casa, aquela mulher, aquele homem, aquela relação, não é? E quer segurar isso, donde a dificuldade de explicar que poesia é difícil fazer esse poema, não é? Quer explicar, quer reconstituir, quer reencontrar de verdade, né? De verdade, segurando. Né? Por isso aquela moça tão inteligente está fazendo essa tese, né? Quer dizer, difícil, porque uma é qualquer, manda que segure a tese, segura, a outra é palavra. Palavra é um problema seríssimo. Palavra porque tem essas dificuldades todas, né? Da tradução, primeiro, da coisa, né? E sempre é uma tradução, de certa maneira, né? É sempre uma tradução. Você vai para os modelos, você... Michel explica isso muito bem no livro dele. Acho muito interessante. Então, essa relação, portanto, corpo-linguagem, a filosofia já declarou muita dicotomia fundamental. O corpo só pode falar por movimentos ou sintomas. Tanto que dor, ninguém pode escrever dor. Né? Dor você não consegue transmitir pela dor. Que o outro sinta a sua dor. Não dá. Dor é dor. Está ali, enclausurado, fechado, né? Mas o corpo, a linguagem dele é essa, né? Mímica, dor, né? Essa é a linguagem. Mas isso não tem cápsula, né? Cápsula Isso é muito importante para a coisa da arte, né? Para perceber essas coisas. Então, a filosofia retém o mundo apenas da opacidade. Seja a filosofia clássica, Platão, para que o corpo era um envelope enganoso e um obstáculo à verdade. Ou como poeta, filósofo mais tarde, como Nietzsche, por exemplo, que disse que não, que a alma é parte do corpo. Né? Não tem nada disso. A alma é parte do corpo. A alma não é mais do que uma palavra que pertence ao corpo. Não é? Então, essas são questões filosóficas, dependendo da concepção de cada um. Ninguém pode afirmar uma coisa nem outra. Né? Eu posso falar que eu não acredito, mas aí isso não interessa absolutamente. Né? Eu acho que para interpretar tal cesura, a linguagem comum é impotente. Essa cesura, a linguagem comum, não adianta, né? Não dá certo. Necessitamos da forma literária que se pratica no interior da própria língua. Então, a atividade de transporte, eu falo transporte da arte, né? Transporta você para outro lugar, né? Baseado na lucidez da inadequação,
instaura o desejo de superação da clivagem por meio de atalhos e apalpadelas da linguagem poética, como eu falei, né, do Carlos Dias. Você tem que ir apalpando, vendo como é que se adapta melhor, como é que resolve melhor, como é que é. Então, o que eu acho do desafio da Ana Cristina, os dois textos escolhidos, foram os dois escolhidos pelo Michel, como trata dessa questão. Falam da questão da tradução articulada do corpo intransitivo. Né? Bom, eu já falei isso, ao redor do plano John Donne, né? E depois esse aí. A transa física se reflete na limitada transa entre linguagem e leituras. Né? Que, na verdade, ela toma a transa física lá do Donne, né? Traduzido pelos Campos, depois cantada pelo Caetano. Então, você vê como as obras vão sendo moduladas por várias linguagens, né? E cada uma tem uma cesura diferente, mas vai abrindo distâncias, depois aproximando, não sei como funciona, aproxima, né? Mas você tem que vencer, né? Exatamente essas covas, né? Abertas. Bom, eu ia falar essa coisa de... eu ia falar de um conto, eu não vou falar, só vou assim, citar um conto do livro chamado Vento do Sul, que é um conto chamado Sérgio Sister, 1982. Sérgio Sister é um grande pintor nosso, extraordinário, e então também eu tentei com o quadro, que eu acabei comprando um quadro, né, como de viver sempre de quadro, eu acabei de alguma forma não resolvendo, mas lidando com uma perda. Então, o quadro, eu conheci o quadro no dia que eu ia saber que ia perder. Então, na verdade, é toda uma reflexão sobre isso, né? Sobre a coisa da perda, daquele instante presente, que é um instante, né? A pessoa, quando fecha os olhos, é um instante, né? É um instante, né? E há vários momentos desses na vida, né? De um instante, né? Você entende tudo, sabe tudo, depois passa. Como uma... Então, mas eu quero mostrar a tela. Aí, é do Sister. Sérgio Sister. É esse. Deve estar em outra. Então deixa. Essa tela. Essa tela. Uma beleza. Quem quiser visitar na minha casa pode ir. É muito interessante, porque é o Fausto Guedes, né? É o Fausto Guedes. Mas é um Fausto que é muito complicado. Tem ali é um Fausto que vem até hoje, né? Vem até hoje, porque tem uma máquina de calcular na mesa, ele é inacabado, não é inacabado, ele é assim, né? Mas tem óleo, e tem desenho, e tem carvão, e tem esparadrapo, tem coisas coladas, né? Tem cor. Corpo. Cor, tem cor, exatamente. É interessante que as crianças sempre perguntam, eu até falo isso no conto, as pessoas sempre falam assim, os adultos, mas está inacabado esse quadro? Eu falo, não está inacabado, é assim. As crianças perguntam assim, ele está machucado? Ficou aflitíssimo. Ele está machucado, é formidável, é impressionante. Bom, o conto é meio chato porque é muito descritivo. Tem duas partes que não são chatas. O começo, a primeira e a última. No meio eu descrevo minuciosamente o quadro. Entendeu? Bom, então essa é uma experiência que eu fiz. Agora vamos passar para o Francisco Alvim. Que tem uma história engraçada. Eu acho melhor colocar... Não tem aí Não, antes disso não tem aí... Bom, pode deixar aí, tem. Desculpa, tem um poema ali do lado. Tem ali, é feito. Bom, vamos ler o poema. O poema é uma beleza. Acteon, vocês sabem a história de Acteon? É um caçador que foi treinado por Quiron, que era um centauro. Ele era um grande caçador. E ele, um dia caçando, né, ele se depara, por acaso, ele não procurou, não foi espionar, se depara com a Diana, que é a lua, com a Diana, Artemis, Diana, nua, no banho. Ela se assusta, joga uma água nele, ele vira então um servo e os cães que o acompanhavam devoram. Né? É uma história inacreditável. Vários pintores pintaram essa situação do Acteon
com Diana. Eu vou contar a história que o Chico me contou, eu acho que é interessante. A Piauí pediu a ele um poema. Ele tinha acabado de fazer esse poema, estava há anos com ele, há anos, deu para terminar. Então, aqui, vamos ler. Setas de água, desferidas da fonte, contra a mancha de sombra. Ao longe, esplendor da caçada, estandartes do sol, ouro e flama. Os cães se aproximam, farejam o ígneo coração. O dia esplende. Tem que subir no jardim. Tem mais uma página. Não tem? Não acredito. Não, tem sim. Ah, tem aí. Tem. Então, acho que tem que ler. Ah, vamos ler de novo. Pode abaixar. Não, mas aí tem que voltar para o Tem que voltar. Esplende a hora. O dia esplende a hora, a aérea hora escorre no ar. Sopro de uma divindade alheia e dispersa. Ela, a de lua recurva, segura a água desnuda, a pedra da luz. Enquanto ao lado, cascos e galhada, surge a nova forma, o caçador que se torna caça. Ante os cães, um ático de tempo em que me vejo vê-la, nua e coroada. A fonte em pé, serenos, o repouso do ar e da aljava. Verdor, inextinguível verdor, a relva em que ela passa. Bom, podemos ficar um mês com esse poema, não mais. Né? E outra vez, quer dizer, eu falo sempre para os alunos, poesia, livro de poema, poesia, você tem que ler uma vez em voz alta, parar. Aí no correr do dia você pode conviver um pouco com o poema, reler, lembra, no dia seguinte lê outro, né? Ou lê o mesmo. Porque não dá para você absorver o ritmo, todas as coisas, né? Aí para comentar é super difícil, porque, na verdade, o poema, será que agora, acho que não vai ser minha última, não sei, não pode ser primeiro, então vamos lá. Na verdade, o poema é todo feito de contradições, né? Água, fogo, água, sombra, não é? A luz, a sombra, e depois a transformação. Eu acho que as duas coisas é a transformação, né? Quando ele se torna a caça, né? E é devorado. É um momento de epifania, não é? De compreensão. Quer dizer, eu tenho a impressão que o poema pode ser lido, não é? Depois eu vou explicar o que está ali. Não é? Pode ser lido segundo essa noção de você ver uma coisa num momento. No momento você compreende tudo. Fecha os olhos, morreu, você compreende. Né? Essa visão instantânea que o transportou para outro lugar. Transportou mesmo, ele virou um animal e foi morto pelos cães. Né? Quer dizer, essa ideia, na verdade, ele está trabalhando com essa ideia. Agora é interessante, ele mandou o poema. Eles acharam muito difícil o poema. Difícil, tem que explicar esse poema. É uma coisa danada, você tem que explicar o poema. E ele então mandou esse texto que está aqui do lado esquerdo. Será que dá para ver? Esse poema aí. Esse poema não, essa explicação. Então lá em cima, começa lá em cima. Lá em cima, mais ainda, não vai? Ai, não, vai. Bom, aí ele explica. Aqui do lado esquerdo ele explica. O poema se refere. Olha, meu Deus, pensando por dentro. O poema se refere ao mito grego de Acteão e Artemisia, narra o episódio da morte do moço caçador. Aí, bom, essa é a história que eu já contei. É interessante, isso é interessante, porque esse verso que eu acho maravilhoso, setas de água desferidas da fonte contra a mancha de sombra. Ele surge da sombra, o caçador, e ela joga água, e quando as flechas pessoas chamam de água. Né? Que isso está em um vídeo. Isso ele não disse. Isso, não mexi com ele. Isso está em um vídeo. Né? Ela joga água, ele inventa a seta de água. A invenção é dele. Né? A seta que o feriu é uma seta de água. E ele morre da visão, de alguma forma. Né? Quer dizer, esse momento, dizem que só vemos as coisas uma vez na vida, no momento. Não sei se é verdade. Mas, então, acontece isso. Aí ele vira e tal, aí ele dá aqui, tem bom, existe o quadro, não do Tiziano, existe o quadro do Lacroix. Okay? Outra coisa interessante, de segredo desse poema, é que ele queria o Poussin, ele adora o Poussin. Vou fazer um poema sobre o Acteão, e essa transformação,
não é? Essa coisa procurou Poussin no ar. Poussin não pintou esse quadro, veja que coisa. Então, na verdade, o quadro, esse aí é o quadro, esse aí é o do Delacroix, tem mais a ver com o poema, porque está ao ar livre. Pode apagar a luz se quiser, só para ver o quadro melhor. Tá bom, esse aí, tá vendo? Tem mais a ver. Tá bom. Esse é o que está no Piauí. Esse é do Tiziano. Pode deixar, então vem o Tiziano primeiro, depois vem o Delacroix. Bom, todos fogem, é só um momento. Esse aí é o do Delacroix. Esse é do Tiziano. Fecha todas as janelas. Beber água. Melhor fechar e abrir outra. Instantânea. Mas é interessante, esse quadro está no MASP, gente, vamos lá ver. Então, é verdade, está lá, ele mesmo, sem cópia. Então, eu tenho a impressão que, quanto ao cenário, tem mais a ver com o poema, que é o ar livre, é a fonte, não é? Ele chega, não é? E ela não é, aí ela não atira água, mas uma ninfa ali embaixo atira, joga uma água para cima, tem uma coisa aí de água, não é? E ele toma como mote, isso também um verso da irmã dele. Essa irmã do Chico, ele nunca mandou, ela se suicidou, jovem, era uma grande poetisa, e a Maria Ângela. E ela tem um verso que é: o amor é água. Não é? O amor é água. Então, ele, como sempre, está acompanhado da poesia dela, né? Eu acho que as setas de água, né? Eu estou explicando o poema, é horrível, né? Mas é como eu sinto, né? Como eu sinto com os detalhes fora do quadro, né? Fora do poema, né? Então, não olhava. E agora, o outro quadro que eu acho que a Piauí achou mais bonito, o outro quadro, e é mesmo mais bonito, é um quadro renascentista, né? Em que aparece o estandarte, né? O estandarte que ele fala no poema. Tá bom, acho que já tá bom. Já vimos os quadros, a gente já sabe. Eu acho que. Pode acender ela, está ótimo. Muito obrigada. Eu acho que, na verdade, quer dizer, pode ser estranho, não é? Essa utilização. Ele ficou meio encapulado, porque o Chico é um poeta moderno, né? Inclusive um grande poeta da geração do mimeógrafo, né? E então acho que ele ficou assim, mas a imagem o perseguia. A imagem, não é à toa, a imagem perseguia, a transformação é um minuto de entendimento, não é? Porque vejam vocês, isso não é metafísica. Vou contar outra história. Eu gosto muito de historinha, acho que ilustra bem. A arte organiza a cabeça, né? A arte organiza, né? Porque o pensamento, a cabeça é muito desorganizado. A coisa mais difícil é fazer exercício de concentração, né? Pensar sobre uma coisa, você não consegue. Bom, então, Antônio Cândido me contou, deve ter contado a outras pessoas, uma história notável dele, tem a ver com isso. Notável dele com o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque estava muito mal, não é? E delirando, ele foi visitar. Maria Amélia falou comigo, e hoje está péssimo, está delirante, está uma coisa horrível. Mas fica lá perto dele. Não, eu volto contigo. Não, faço questão, fica lá. Então ele ficou sentado perto do Sérgio, falando loucuras, ele constrangidíssimo ao lado de um amigo querido, né, delirante, cara inteligentíssimo, um dos grandes intérpretes do Brasil. Ele do lado falando, de repente o Sérgio começou as armas e os barões assinalados. Que tal se uma vez que eu poesia, logo shot, desculpa, não faz mal. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, passaram, por mares, passaram em perigos e guerras esforçados, mais prometia força humana, entre gente remota edificaram, novo reino e sempre sublimaram. Aí parou, falou assim, Antônio Cândido, você por aqui? É completamente mudado. Antônio Cândido falou assim, primeira vez que eu vi ao vivo o poder da poesia. Organizou a cabeça dele. Organizou. Porque a poesia, a literatura,
literatura, mas porque a poesia é a grande voz, né? A poesia nada igual a poesia. Fala em música, música nem vamos citar no assunto. Poesia é uma espécie de música, né? Poesia, é a voz do tempo, eu acho que é a poesia. E a poesia organizou, é uma forma organizada. Você que é desorganizado, chega perto e se organiza. Não é? Eu escrevo para organizar a experiência, não fico maluco. Então, a escrita é uma forma de organizar a experiência. Então, você não dá conta. É muita coisa, não dá conta, então você organiza. E essa história é notável, para ver o poder organizador da arte. Né? Aquele momento de entendimento completo e rápido e desaparece. Né? É isso, eu acho que é isso que o Chico, o quadro perseguia, mas ele ficou meio envergonhado, porque no final, como esse Piauí está horrível, mas esse Piauí desse é o mês de fevereiro. Aí ele fala assim, comentando o poema, ele fala, onde é que está? Aqui. O texto original que modificado saiu, quem sabe alcance também com acontece de metamorfose e possa valer como comentário indireto ao seu pretendido colega, não, ou ao menos para revelar um pouco do desconforto ele, Francisco, que às vezes cede ao chamamento de uma lira classicizante, olha a vergonha, o que o faz sentir como o último dos helenos, aí ele dá assim, ou o penúltimo, já que confia que sempre haverá um grego sobrante nos cordões do Bola Preta. Ele não começa a ver o poeta moderno para fazer essa coisa do Acteão e adiante. Mas é muito interessante, porque tem a ver com uma problemática contemporânea. A problemática não acaba nunca, né? Não acaba, né? É eterna. Né? Agora, ele viu no quadro, né, a materialização do sentimento, por isso que o quadro percebeu. Tá bom, né, gente? Já tá bom. E eu estou com uma dívida com você, fez uma introdução tão bonita que eu fiquei completamente desarmado. Eu quero agradecer de novo a você. Só você para fazer aquela introdução, eu fiquei, agora tem que fazer uma. Fiquei nervosa. É só isso, gente. Ficar todo mundo levando devagar. E conto de vocês, que é Poética dos Cinco Sentidos e que fala exatamente de uma beleza de esse bordado na escritura. Tem a ver com tudo isso que foi falado. São as tapeçarias francesas do século XV, La Dame à la Licorne. Então, é maravilha, está no lá em Piauí. Quem que organizou isso? Quem organizou? Gilda Santos e Horácio Costa. Né? Então pediram os escritores portugueses para escrever alguma coisa sobre, que são 5 sentidos, e cada um escreveu sobre o que vai pedir ao brasileiro para fazer. Então tem a ver com isso que foi discutido aqui, né? essa transmigração das obras, dos motivos, dos textos, né? Passando inclusive pela tapeçaria. Né? Como Alexandre Olá, como Alexandre disse, né, que essas formas se cruzam, se multiplicam, né? Tá bom? Então tá aqui, vocês podem ficar, tá? Ela dá um montão de presente pra gente, né? Além dessa conferência genial, ainda ganhamos livros. Super obrigada. Queridíssima. A gente começa a chorar, porque essa mulher não pode a gente estar de calça. E, bom, eu queria abrir se houver alguma questão e a gente não tem tanto tempo, mas vamos aproveitar que a Vilma está aqui. É pergunta fácil. Essa passagem que você falou sobre a lucidez na atuação, um pouco só transmite do gesto que você toma, está publicado no texto seu? Não, os poetas falam disso o tempo todo. Né?
Mas tem coisas publicadas nesse sentido. Você falou que essa questão do corpo como sintoma manifesto a partir dos filósofos, né? Mas você... Mas vem desde o Platão e vem embora. Essa perturbação de você não conseguir segurar com as palavras, ou com a arte, ou com a coisa, né? Segurar. Né? Quando é outro corpo vivo também é difícil, não dá. Você pode segurar sim, mas não você não consegue. Eu acho que a única situação é um bebê dentro da mãe, né? Aí tá, né? Tá certo? É único, tá ali dentro. Então todo mundo quer voltar ali. A outra, a segunda complicação bem minha, mas eu preciso compartilhar, porque você é um grande conhecedor do Jorge Lima, eu dialogo com seu texto na minha tese. Ah, que bom. E estou pensando nesse impasse agora, e você falou dele, falou dos gêneros, falou da dramaturgia, e eu tenho pensado essa questão, o mais óbvio ali, na Iniciativa, é a fusão entre o épico e o lírico, né? E eu estou tentando entender, ver se o que resolve essa fusão não é também a entrada do dramático, através de uma dramaturgia das formas, dialogaria, né, os métodos dialogariam. Eu queria te perguntar o que você acha disso. Eu acho bom. Como você vai, quer dizer, o jogo das formas como uma dramaturgia. Como você dialoga com o outro e essa porque, na verdade, vou dizer uma coisa a você, na verdade, é uma leitura mesmo do ele está lendo, pequenininho, o pai lia para ele, deve saber decorar essas coisas, né? de insânia. Páginas de insânia, né? Estava gerindo, eu não posso ler isso porque eu choro. Estava gerindo Inês nunca em sossego, coisas. É a leitura, né? Ele está lendo os Lusíadas, né? Mas tem uma leitura política bem incrível, né? Você sabe disso melhor do que eu. Eu não sei, eu acho difícil esse negócio. Bom, você tem que ver como é que você vai fazer isso. Eu até gostaria de ver. Você está convidada para o banco. Quando é que vai ser? Próximo ano tá bom. Mas é um grande poema. Esse poema foi muito descuidado, eu acho. Os críticos e tal. Minha filha sempre queria católica, né? Nada a ver. Você sim, todos os ateus eram ótimos poetas. Né? É um outro patamar esse negócio. Né? Também não sou contra uma literatura que faz ser que ele teve, não sou contra. Então, mas tem um limite ali, né? É uma literatura que quer atingir certa época, uma literatura que quer falar de coisas, né? Interferir politicamente, eu não sou contra, mas é outra coisa. Coloco exatamente do mesmo patamar, né? Nem maior nem menor, é outra coisa. Tá? Fica bem claro. Eu vi acho que tem uma curiosidade, a Eliane chamou a atenção para isso quando ela fez a apresentação, que é um traço muito marcante da tua ficção e do teu ensaísmo, que é um modo um pouco como as duas modalidades se contaminam na tua obra, né? Quer dizer, acho que teu ensaísmo sempre foi marcadamente literário, pelo jogo de imagens, tem um ritmo, tem uma coisa ali que beira também o poético, tal, a possibilidade de trabalhar com uma síntese através de algumas imagens que são estratégicas que você coloca no teu ensaísmo, e na tua ficção está aparecendo com força, né, ultimamente, fazendo o movimento contrário, quer dizer, o literário que vai um pouco incorporando agora o ensaísmo e que estabelece ali um limite para o literário, porque até então a gente pensa a fusão, a dissolução dos gêneros internamente, a partir da poesia com a prosa, você lembra do trabalho do Fernando e tal. Como é que você pensa essa fusão, que é o que você tem feito, inclusive como escritora, do literário com o ensaístico, né? Pensando aí a questão da redefinição, de uma definição do literário, uma definição estrita do literário. Mas isso não é uma novidade, né? Não, mas eu acho que você tem trabalhado mais sistematicamente isso e... Mas talvez eu tenha que seja querendo entender mais as coisas, né? Se estou numa fase, estou velha, né? Estou numa fase, não, é verdade, numa fase ou outra, não é fácil ficar velha, de fora, é super difícil, não é fácil. Então, mas também é interessante, tem interesse, se você examinar assim como, isso, examinar de fora, é super interessante. Não é. Então eu acho que tem aquele ponto da velhice, né? Eu gosto muito de conversar com velho, adoro. Eu não estou pequenininha.
Mas é muito interessante. Aquilo é um pouco de ensaísmo, mas é também, é quase uma reportagem aquilo, entendeu? Porque eu fui conversando com as pessoas, né? E as pessoas iam me contando coisas, pessoas de idade, né? Quem me deu a ideia disso foi a minha sogra. Pode contar essa história? Você está vendo que é rápido? A história do Otávio, que está num conto lá, Zeta, né? Que era a última letra. Que ela, a primeira vez que eu fui lá, com meu marido, na casa dela, ela falou, estou com problema. Eu falei, que é, Julia? Ela falou assim, é que tem uns discos aqui, aqueles antigos, pesados, eu me lembro quando meus filhos eram jovens e chegavam da rua muito tarde, ficavam conversando baixinho, porque não atrapalhava, e ouviam baixinho a música. E agora todo mundo foi embora, uns morreram, né? O que eu faço com esses discos? Eu falei, a senhora não quer vender? Vender? É o pior conselho, eu não vou vender isso. É parte da minha vida. Não é nada. Bom, sempre que eu ia lá, eu perguntava, a senhora já resolveu o que vai fazer? Não resolveu. Anos passaram-se anos. Um dia ela falou assim, resolvi. Eu falei, como é que você resolveu? Enterrei. Estavam velhos, estavam mortos, precisavam ser enterrados. É notável. É uma coisa notável. Né? Completamente. Uma sensibilidade, uma inteligência, de um comprometimento com o passado, de um amor pelos filhos, pela música, ela gosta muito. Quer dizer, uma coisa, ela está viva, tem 107, vai fazer 108 anos esse ano. Vai fazer 108. É. Enterrou os discos? Enterrou os discos, ela continua. Então, não quero. Já tinha lido isso. Não quero. Mas é uma coisa extraordinária. Né? Uma coisa extraordinária. Então, eu acho que a partir daí eu comecei a prestar atenção. Tem uma coisa da Marlise, que eu disse para ela, foi assim, engraçado. Eu dizia assim, acorda de pé, para não acordar o homem na cama e o bebê no berço. Todo mundo já morreu, já foi embora, né? Aquilo tatuado no sexo, na pele, no sexo, né? Porque eu acho que o sexo é grande força. Eu estava comentando até que na velhice acaba a libido, que é um horror, mas o desejo não. Não, você tem que aprender isso, que é importante para vocês que são jovens. Né? O desejo não acaba porque é imaginário. É imaginário. Não é? Mas a libido acaba. Então você tem que saber se conduzir, não dá certo. Homem ainda passa, vai virar senil, a garotinha, um horror, né? Tudo senilidade. A mulher não pode fazer isso, que é ridículo, né? Mas também não adiantava, porque é a senilidade. É a senilidade, quer dizer, nós somos bichos tão divididos, né? Com palavras, com escrever, com arte, mas essa divisão. Tem essa divisão. É incrível isso. Isso é uma coisa importante para saber. Pode até fazer poema sobre isso. Impressionante. É uma coisa que eu não vou fazer um poema. Divisão. É impressionante. Especialmente a parte que você acha que é mais chata, eu acho mais interessante do ponto que você faz aqui. Eu posso ler um pedacinho no começo e um pedacinho no final. Vocês aguentam? Sim. Mas é uma descrição. É pequeno. O quadro. Olha, vamos projetar. Essa projeção é uma coisa. Depois falando da Revolução Tecnológica. Ah, tá aí. O Fausto. Meu marido era Fausto. É um ponto dedicado ao Antônio Cândido, que eu gosto muito de um ensaio dele sobre o Fausto. Então, eu vou ler a introdução, que é estritamente autobiográfica. O médico arrancou a máscara branca no corredor do hospital e lhe perguntou se aguentava ouvir a verdade. Ela respondeu, agora você tem que me dizer. Decidiu guardar segredo até o dia seguinte, enquanto caminhava pela rua escura, ladeada de árvores batidas pelo vento de agosto. Mais tarde foram a uma exposição onde havia 2 quadros, um homem e uma mulher, cada um em sua tela, e com uma indicação, Fausto e Margarida. Fomos, eu não contei para o meu marido que o médico disse, ele não dura 3 meses, mas eu não contei. Fomos, já contei naquela hora, fomos à exposição, e eu não conhecia o Sérgio Sister, era muito amigo dele, mas eu não conhecia. Então havia uma exposição, 2 quadros enormes, Fausto e Margarida. Eu, que estava em estado de choque, pirei completamente, comecei a gritar com o Sérgio, que eu não conhecia. Como separar os amantes? Será que eu escrevi isso aqui? Eu escrevi. É incrível. Mais tarde foram a uma exposição onde havia 2 quadros, um homem e uma mulher, cada um em sua tela, e com uma indicação, Fausto e Margarida. Ela gritou ao pintor que ele não tinha o direito de separar os amantes.
muro. Insistiu loucamente que não tinha. Ele inclinou a cabeça e pediu que voltasse no dia seguinte. No momento era impossível, certo? Ela foi, arrastando o filho pequeno, impressionada com os passos que ecoavam na galeria deserta. A criança ergueu o rosto sério e segredou para a mãe: como ele desenha mal. Chico tinha 5 anos. Desenha mal. Na conversa, ela disse que as figuras eram inesperadas e pareciam prestes a não sei o quê. O pintor confessou que durante a tortura política tinha compreendido a fragilidade do corpo. Foi então que começou a pintar. O quadro, então, mais um pedacinho, só não vou ler a descrição. O quadro foi adquirido 1 ano depois da morte dele. Está assinado Sérgio, em 1982. No tempo parado que se segue as desgraças. Lembra para mim? Esse pedacinho. Vamos lá. O quadro foi adquirido 1 ano depois da morte dele. Está assinado Cister, 1982. No tempo parado que se segue as desgraças, pensou que o gesto podia ser interpretado como fantasia de substituição pela identidade dos nomes ou desafio lançado à morte. Mas não era, embora não soubesse o que fosse aquele ardor. O artista escolheu na sala o melhor lugar para pendurar sua obra, segundo a inclinação da luz. Depois, ela preferiu uma parede em frente à porta, um pouco escura, mas a primeira coisa à vista ao entrar em casa. Deu uma festinha para celebrar a aquisição do quadro. Lia com exagero, entorpecida pelo álcool, pensando em Johannes Dogman, depois que aquele pássaro morcego roçou a sua testa e se maravilhava de que não soubessem que estava no inferno. Esse Johannes Dallmann é de um conto do Borges, que me impressionou muito, que ele vivia uma vida normal, de repente roçou um pássaro, foi tudo uma desgraça. Eu me lembrei disso. E tem um final, então o final acho que não precisa ler. Já tá bom, né, Patrícia? Não precisa. O final, eu vou ler o final. Hoje o que me surpreende no quadro é o silêncio e a distância. Pode-se retrucar que todos os quadros mostram que não está. Além disso, as vozes soam, quando soam, apenas dentro de nossa cabeça. É verdade, mas a diferença é que este é o seu tema. Um quadro sobre o silêncio e a distância. Nunca mais ouviremos ou tocaremos o que um dia esteve ao nosso alcance. Bastava estender a mão. Tentando responder a pergunta insensata, às vezes penso que nada, nem portas, nem vidraças, me separa desse espaço, que é lógico. Outras vezes acho que é um muro que posso tentar atingir com punhos fechados, o que também é lógico, pois a visão não cede e não cederá jamais. Essa segunda hipótese justifica, porque ele realmente não está nesse espaço, não está em lugar algum. Mesmo assim, me lembro sempre de Natasha, dos Dostoiévski. Me lembro sempre de Natasha, inclinada sobre o corpo de André Bolkonsky, que acabara de expirar, se perguntando em voz alta: onde está agora? Isso é um pouco, talvez esse finalzinho pode ser um pouco, enfim, uma espécie de um pouco ensaístico, talvez. Ao longo do texto, né? Ao longo do texto. Agora, no meio, se vocês lerem, é uma descrição minuciosa do quadro, sabe? Como é que é um quadro. Vocês não se incomodam de chorar, porque eu chorar não problema. Mas, então é isso, né? Tá bom, obrigada.